Olá, boa noite. E aí aqui iniciando, né, mais uma live do Crefito 6, aqui no nosso calendário, de todas as quartas-feiras, 18h30, nós estamos aqui com assuntos diversos, né, sobre a terapia ocupacional, sobre a fisioterapia. E hoje a gente está aí com o assunto de como que é quando o terapeuta ocupacional adoece de Covid-19, né? Então a gente vai estar sabendo aí como é que está, como é que foi, como é que está sendo, né, a vida da doutora Nancy Firmeza, que é terapeuta ocupacional. Ela já chegou aqui, a gente chama já, ela é terapeuta ocupacional e atua em 2 locais, né, tanto no Hospital César Carlos, né, como também na residência inclusiva, né, a residência inclusiva que faz parte aí do Sistema Único de Assistência Social, né, é um dos serviços do SUAS. Então, a gente vai estar chamando aí a doutora Nancy Firmeza para estar sabendo como foi, né, quais são os contextos que ela está e como é que ela contraiu e o que é que aconteceu, né, como é que foi essa rotina dela, que os conhecimentos da terapia ocupacional ajudaram ela a atravessar esse momento, né? Então a gente quer dar aí as boas-vindas para a doutora Nancy. Seja bem-vinda, Nancy, às nossas lives. Tudo bom, querida? Obrigada pelo aceite, tá? Por ter aceitado esse convite, tá bom? Do Crefito 6. Viu? E estamos aqui para a gente estar falando e discutindo aí. Vamos primeiro contextualizar onde é que você trabalha, como é que é esse cotidiano profissional, né? Esse papel ocupacional de trabalhador dessa grande terapeuta ocupacional. Oh, meu Deus, que bom. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Nancy Firmeza, sou terapeuta ocupacional há 23 anos, uma estradinha boa. Atualmente eu estou fazendo parte do Hospital Geral César Carlos de Oliveira e também na residência inclusiva, que é mais ou menos uma coisa nova, né? Atuando com pacientes com déficit intelectual, né? Mas mais direcionado para a saúde mental. E lá no Hospital César Carlos a gente atua com vários pacientes, né? De enfermaria, pacientes de clínica geral, pacientes com problemas de leucemia, né, CAs, né, variados, e oportunizamos também alguns pacientes de Covid, né, e está sendo uma experiência muito boa, né, eu contraí, fui sorteada, né, com o abençoado vírus, mas a gente também preconizou até, inclusive, algumas coisas que a gente aplicava nos pacientes, né? A gente trouxe para a realidade da gente um pouquinho, né? Jane, tô olhando aqui quem está entrando. E aí conta um pouquinho pra gente, Nancy, como é essa atuação da terapia ocupacional aí no contexto hospitalar, nessa residência inclusiva, né? O que é que o terapeuta ocupacional faz nesses espaços? É a questão de adaptações, né, a parte de coxins, não coxins como as colegas estavam fazendo no hospital de Messejana, mas os coxins adaptados com o próprio lençol, para a questão de postura, de um joelho que tem artrite, certo? Que a gente está levando também para o lado da terapia ocupacional da parte física, né? A gente também faz escutas qualificadas, né? Faz atividades lúdicas, a parte de estimulação cognitiva, certo? E orientações familiares em educação e saúde, né? Com os acompanhantes. E é uma gama tão grande que fica difícil de numerar, né? São todos aí os processos necessários de estar facilitando, adaptando, envolvendo pessoas em atividades, né? De readaptação de rotina, de amenização dos estresses da internação hospitalar. Então a gente tem um leque gigante de atuação, né?
E aí, Nancy, estando assim na linha de frente, a terapia ocupacional em alguns pontos do país, ela foi incluída na equipe mínima mesmo dentro da UTI, né? Mas aqui no Ceará a gente não teve muito, assim, só em alguns hospitais, Mas a gente estava na linha de frente também, até porque o hospital ele foi tomado, né, por todos, durante o auge da pandemia, a gente teve várias ocupações de leitos, né, nos vários hospitais do Ceará. E como era que era estar nessa linha de frente, né, assim, dentro de um contexto onde a gente pode se infectar, né, que também a gente é humano, né, e aí passava na sua cabeça, assim, na mente, né, nesse cotidiano Isso. Anterior, porque na verdade aí depois, no meio de tudo isso, você acabou contraindo, né, o Covid. Contraindo, isso. Anteriormente a eu ser contemplada, né, digamos assim, com esse vírus, a gente estava fazendo um trabalho que a gente estava se deparando com muito paciente, porque nas enfermarias tem televisão, então eles ficavam vendo o que estava acontecendo, principalmente na enfermaria de hemato, né? Então era muito da questão do temor, de como a família estava lá fora, né? Aquela angústia, né? E ver também alguns pacientes que houve questão de transferência de leitos, de ver de qualquer forma até os próprios profissionais, né? Sobrecarregados, né? E o temor, né? Aquela angústia da própria hospitalização, querendo saber notícia de como é que estava. Às vezes até alguns familiares estavam também hospitalizados, né? Também. E aí a gente tentava fazer uma escuta qualificada, entrar com um trabalho em conjunto também com a psicologia, né? Para otimizar isso aí. Fazem algumas atividades lúdicas, uma escrita, fazer como se fosse um diário, né? Para ela poder, efeito catarse, né? Para poder liberar essa coisa toda. E foi aí onde a gente foi, um belo dia, contemplada com a Covid, que de qualquer maneira, quando aconteceu comigo, eu nem sabia que eu já estava infectada. Porque foi no período de abril, né? Que foi aquele mês de muita chuva, de muita coisa. Então a gente não associava realmente se era a síndrome gripal, Covid já, ou se era por conta do tempo, né, que tinha modificado uma série de coisas. Mas que eu fui realmente me deparar com isso no dia que eu não consegui dar o meu plantão completo. Eu dou um plantão de 8 horas, 3 vezes por semana, e no último, no dia que antecedeu ao meu afastamento, eu subi para as enfermarias e de uma hora para outra me abateu assim uma dinamia. Parecia que eu tinha levado uma surra, foi um negócio assim, né? E eu não consegui realmente cumprir o meu horário total de 8 horas. Eu já disse, já bem ruim, foi um negócio que assolou assim de uma vez, né? E aí fui atendida em UPA e fui afastada, a princípio 14 dias, né? E aí eu passei por toda aquela sintomatologia como ex-fumante. Não fumem, gente, não fumem, porque foi brabo. E aí a gente tentou se readequar, né? A questão da rotina. E como eu moro só, né? Então assim, ainda fica mais difícil. Então a gente tentou se passar um pouco até como paciente, digamos assim, né? E o que é que os conhecimentos da terapia ocupacional, né, da nossa profissão, lhe ajudaram a atravessar, né? Porque a gente sabe que você mora sozinha, né? Então, assim, também já foi aí uma doença, até porque o Covid é uma doença bem assim, solitária, né? Porque a gente, para não contaminar com quem a gente mora, fica em isolamento dentro da própria casa, num quarto, afastado da família. E aí quando se mora sozinha também não tem essas pessoas para lhe ampararem que moram, né? Então assim, tem esse contexto de que essa doença, ela traz essa coisa de uma travessia meio que solitária, né? O que foi que os conhecimentos da terapia ocupacional contribuíram para fazer com que você atravessasse tudo isso?
eu tentei botar em prática para mim a questão da readequação da rotina propriamente dita, nos momentos que eu estava, porque realmente eu fiquei bem ruim, em questão de dispneia, de repouso. No caso, não veio para mim, eu não consegui habilitar para mim a questão da posição, da postura de prono, que é preconizado para os pacientes de Covid. Para mim não funcionou, alguns pacientes sim lá. Então a gente tentou adequar um pouco. Eu senti muita dificuldade para realizar a AVD de higiene. Eu ficava muito cansada para pentear um cabelo, eu ficava muito cansada para tomar um banho, né? Então, a hora dessa, a gente, quanto terapeuta ocupacional, a gente vê mais ainda a importância da gente na vida de um paciente pós-Covid, para a gente reabilitar novamente essas funções perdidas, porque a gente tem que estar lá junto, né? Então, eu fiz a questão emocional também, eu trabalhei muito, porque não é fácil você se ver só, né? Você tem que ficar só, e para mim ainda foi mais difícil, porque até a questão de utilizar um telefone para conversar com um amigo ou com uma filha, para mim se tornava até mais difícil por conta da questão respiratória. Eu ficava muito cansada. Então ainda ficou mais difícil, né? Mas a gente tentou adequar, justamente. Eu fiz, entre aspas, uma escuta qualificada de mim mesma, né? Eu fiz como se fosse diários, né? Cada dia eu colocava ali os escritos para ver cada dia como eu estava passando, né? Que estava vendo que estava melhor, né? Eu fiquei afastada 28 dias. O negócio foi meio... Mas a gente viu, enquanto terapeuta ocupacional, da questão também de você se centrar, né? De você como é que eu posso dizer? De você ouvir, como se diz, ouvir a si mesma, aí você passa a ouvir o que você disse até para o seu paciente, né? E graças a Deus eu consegui sair, resiliência, né? E mais fortalecida ainda, e cada dia mais certa que a gente tem um papel fundamental, não só com o paciente de Covid, né? Mas no todo, principalmente com as AVDs, né? E aí, Nancy, estão perguntando aqui, né? Que estratégias foram essas, né? Que técnicas são essas dessa adaptação, adequação das AVDs, principalmente como você disse aí, da questão de higiene, né? A AVD voltada para a higiene pessoal, como foi, que técnicas foram que fazem parte aí do rol da terapia ocupacional que você aplicou em você para poder superar isso tudo? Entendeu? Executar as AVDs com o menor gasto possível de energia, né? Porque, no caso, até para mim, abotoar uma roupa também, eu estava tendo essa dificuldade, né? Porque também, além da questão respiratória, eu fiquei muito dolorida, né? Eu fiquei com dor no corpo, até para virar na cama ficava difícil. Então, assim, eu mesmo adaptava uns colchins para mim, entendeu? Com os próprios lençóis, né? E você trabalhar e sair sozinha não é brincadeira não, né? E a questão respiratória também, né? Na hora do banho, eu colocava uma cadeira no box, né? Então eu fazia aquela coisa bem devagar, para lavar até um cabelo, né? Apoiava os cotovelos no braço da cadeira, né? Para lavar um cabelo, uma coisa. Cansava um pouco, mas era uma maneira que eu via para poder minimizar o gasto energético, né? Para passar até um sabonete, uma coisa, entendeu? Quando eu comecei aos poucos a varrer uma casa, uma coisa, fiz o aumento, né, do cabo de vassoura, entendeu? Fiz umas coisas, adaptei, peguei até pantufa, fiz uma adaptação para virar um pano de chão, entendeu? Uma coisa, porque a questão da alimentação também, eu particularmente, não me faltou paladar nem olfato não, eu não tive esse tipo de problema, mas eu não fico, a questão alimentar
é como se eu tivesse enjoado, assim, alguma coisa. Mas eu sentia dificuldade, às vezes, até para cortar uma carne. Eu cansava, né? Aí o que é que eu fiz? Peguei, foi aquela escola, como é que é? Não é Super Bonder, não, eu não sei como é, mas eu fiz tipo Durepox. Pronto, me lembrei do nome. Um Durepox eu fiz com uma tábua de carne, de madeira mesmo. Eu fiz como se fosse na superfície, para poder fixar a faca, entendeu? Para poder minimizar para mim, né? Porque tudo isso eu vi que a gente pensa que é brincadeira, né? Aí uma hora dessa que a gente... Quem está aqui com a gente é terapeuta ocupacional, ou espero que até seja mais pessoas, mais público, mas quando a gente faz esse tipo de trabalho com o paciente da gente, a gente sabe da importância. Mas quando a gente vivencia, é outra história, né? E eu me vi tendo que fazer adaptações para mim, né? Tudo que eu ensinava para meus pacientes, eu tive que meio que me adaptar, né? Me readaptar dentro da minha própria casa, né? Mas assim, aí a questão também da autogestão, né? Emocional, porque não é brincadeira, a gente se vê de repente. Aí eu me vi assim, não digo com angústia, mas você fica numa situação, estou só, né? Como você falou, é uma doença realmente solitária, estou só. E de qualquer maneira eu me polia muito, às vezes até de externar, pela preocupação de um familiar, né, de uma coisa dessa, de uma filha e tudo. E a questão também da dispneia, né? Qualquer coisa que eu fizesse a mais era motivo de realmente eu ficar bem ruim. A questão do sono, alternar sono e vigília, tava um negócio absurdo. Eu tava trocando noite pelo dia, né? Então... Mas, mais do que nunca, me orgulhei de ser terapeuta ocupacional, de fazer minhas próprias adaptações, né? Que deu para mim encarar, né? Até a parte de escrita, eu nunca pensei, lá fui eu engrossar caneta, cabo de caneta, essas coisas, para poder me adaptar de novo, porque pela dor, né? Pela própria algia mesmo, né? Porque eu sentia muitas dores nas articulações. E tive que fazer outro tipo de preensão, porque a pressão mesmo, a tridigital, não conseguia. Quer dizer, eu passei pro lado de cada história, né? Mas graças a Deus, com os conhecimentos que a gente tem, que a gente aprende, a gente vai se adequando, né? E vai minimizando. E deu certo. Eu penso que a gente é de extrema importância, né? Na questão de você conseguir de recolocar, digamos assim, de reinserir, de reensinar esse paciente pós o Covid, porque ele precisa de um suporte da gente, né? Principalmente para as questões de alimentação, de vestuário, né? A própria deambulação. Tudo isso ele vai precisar da gente. A gente até caminhando também, pode ser com o fisioterapeuta, a questão, ele trabalha na parte respiratória, a gente também, mas... né, diminuindo o gasto energético, né, porque ele vai deixar de ser um paciente, vai ser um paciente praticamente pneumopata, que a gente tem que atuar, né. Então a gente precisa, a meu ver, a gente precisa realmente ser reconhecido, ter atuação direta com esse tipo de paciente no pós-Covid, né, porque ele vai ter que reaprender a parte de escrita, a parte de se reinventar, de se recolocar. Se não dava certo fazer uma coisa pro lado esquerdo, digamos assim, vamos fazer pro lado direito, né? Ninguém sabe quais são as sequelas que vão ficar, né? Que podem vir a se instalar. E aí, mediante a gente fazendo uma avaliação, uma criteriosa e tudo, a gente vê de habilitar ou reabilitar e reinserir novamente esse paciente na vida familiar mesmo dele, né? Na esfera de o psicossocial, né? Muito bom. Então, assim, a gente tem realmente aí um grande papel, né, a terapia ocupacional, né, no paciente durante, né, a instalação, né, a doença realmente do Covid, né, vai depender muito aí de como é que essa doença se
adequa também, né? Ela se apresenta, né? Que aí, por exemplo, eu tive também Covid, fiquei afastada 14 dias. Os meus sintomas foram mais leves, né? Mas eu tive 2 noites de falta de ar, então assim, realmente eu tive adequação, tive rotina interrompida de trabalho, tive que ficar dormindo em quarto separado, né? Então assim, não fiquei em isolamento total, mas ficava o dia todo de máscara, porque meu menino é pequeno, então ele não ia compreender esse afastamento da mãe dentro da própria casa, né? Ia ser muito pra cabecinha dele. Mas aí a gente, toda essa adequação realmente, né, de técnicas de autorregulação, né, do componente de desempenho ocupacional, os componentes emocionais do desempenho ocupacional, né, que são técnicas aí de respiração, de relaxamento, né, de tudo, porque realmente é muito só e assim os picos de sintomas é interessante que é mais à noite e de madrugada, né, que o negócio acionava, né, então assim, tem muito dessa questão, né, apesar de terem sido bem leves, eu não tive dispneia, né, eu não tive tudo que você teve nessas dores, se apresentou mais leve, mas que os conhecimentos da terapia ocupacional também me fizeram atravessar de uma forma mais amena, né? Eu consegui ser paciente de mim mesma, né? Nisso tudo. E aí a gente vê toda a importância do que a gente realmente estar diante das pessoas, né? Com as pessoas, transformando cotidianos, né? Fazendo realmente esse processo de facilitar e envolver as pessoas nas atividades que são significativas, que têm valor, que tem sentido na vida e na escolha daquela pessoa, diante da história de vida, da história ocupacional, né? Então, assim, realmente a terapia ocupacional é muito necessária. E diante da pandemia, né, tanto lá no hospital, né, como as pessoas que estão em casa, né, se recuperando, e também o pós-Covid, dependendo aí do que se ficou. E a pessoa também que não contraiu o Covid, mas está em isolamento social, né? Está em quarentena, está com seus cotidianos interrompidos, rotinas interrompidas, né? Papéis ocupacionais suspensos. Então o terapeuta ocupacional consegue estar aí resgatando e reorganizando muito bem aí esse cotidiano, né? E como a pessoa escreve essa vida, né? Então, o que acontece? A gente teve que parar também com essa rotina, não só a nível de hospital, mas também com atendimento em domicílio, né? Porque a maioria da clientela da gente é idosa. Então, a gente também teve que se reinventar, dar algumas dicas, né? Via celular, como é que deve proceder, uma orientação, né? A gente realmente teve que se reinventar, né? Teve que se readequar, se reabilitar. E aí, Nancy, diante disso, né? Como é que assim, o que é que você recomenda de uma forma geral, né, para os pacientes que estão com Covid positivo, né? Gente que está em casa, hoje a gente sabe que a doença ela está adentrando os interiores, né, do estado do Ceará. O que é que você recomenda? O paciente que está positivo, como a gente fala, depende da maneira que ele se manifesta, né? Para você veio de uma maneira, para mim veio de outra. Tem outros que são totalmente assintomáticos, né? Tem outros que exacerba demais, né? Principalmente, hoje a gente não tem mais aquela coisa que é o idoso, né? Não tem isso. O vírus não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe nada, né? Ele realmente assola todo mundo, ele vem dizendo a que ele veio, né? Então, assim, o que a gente também recomenda, aquela coisa, vamos tentar passar da melhor maneira possível, né? Tentar ter um pensamento positivo. É claro que, como eu costumo conversar com meus pacientes, ninguém sai de uma doença, porque doutora, eu vou ficar assim, eu vou ficar assado, eu não posso fazer isso. Até de uma gripe, a gente já sai de outra maneira. Qualquer doença que a gente tenha, a gente já sai modificado. E creio que fortalecido, né? Então, eu acho que a gente tem que levar tudo pro lado positivo da coisa. Tentar, da melhor maneira, se readequar, né?
Porque como eu costumo dizer, nem a mão esquerda da gente é igual à direita. Imagine uma situação dessa, como é que a gente atravessa. Então a gente tem que como se diz, se interiorizar, né? A gente tem que se reorganizar, é a gente com a gente mesmo, né? Porque se a gente não se capacitar, se a gente se tiver uma determinada resiliência, a gente não consegue, né? O paciente, a gente consegue fazer isso, mas a duras penas, né? A gente faz porque, afinal de contas, a gente pega um pouco do saber da gente e usa o fruto, né? Mas com o paciente, principalmente idoso, né? Às vezes a própria família. E aí talvez fique mais fácil, talvez não, né? Fica mais fácil, né, também quando você procura uma ajuda profissional, né? Um terapeuta ocupacional. Durante a pandemia, nós, terapeutas ocupacionais, estamos atendendo em teleatendimento, né, via online. Então, você também pode aí estar procurando algum serviço de terapeutas ocupacionais, né? Para estar orientando, reorganizando o cotidiano. Até a própria questão de atividades, né? Orientar o cuidador, orientar o familiar, o que é que ele pode estar fazendo para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, né? Tentar tirar mais o foco da doença propriamente dita, porque é como se diz, não tem o que fazer, vamos pensar na doença, aí a pessoa vai ter mais sintomas, aí vai piorar. A gente tenta ao máximo, né? Tentar tirar isso do foco dessa pessoa, orienta o familiar, orienta um cuidador com relação a isso. A gente tenta passar atividades, né, conversa com o paciente. Só em você estar conversando, olhando para o paciente, ali ele já melhorou 90%, né? Porque ele também se sente isolado, né? Aquela coisa de dizer, eu já vou morrer mesmo, então fique junto de mim, né? Então, assim, a gente está conseguindo muita coisa com o paciente, com o familiar também, orientando muitos familiares, né? Que se não pode ir visitar aquela pessoa, pelo menos ligue, vá debaixo do prédio, acene, mãe, eu tô aqui, vó, eu tô aqui. A questão dele se sentir, né? Aquela coisa assim, porque eu tô velho também, eu tô idoso, eu já tô descartado. Então, aquela coisa de se sentir útil, de se sentir amado. Isso aí até a questão mesmo de imunidade melhora, ele sai melhor da doença, tudo isso é bem favorável, né? Tudo a gente vê. Quais seriam assim, algumas orientações que você daria aos familiares, né, que estão que tem paciente Covid, seja ele esteja hospitalizado ou em casa? Que tipo de orientação você poderia dar? Bom, aí a gente vai para duas vertentes. Digamos que esse paciente ele está em isolamento ou ele está convivendo com esse familiar. Vamos dizer que ele está convivendo com o familiar, porém em distanciamento, né? O que a gente orienta para esse familiar é a questão de respeite, né, o isolamento, realmente o distanciamento. Ele tem que conversar, entre aspas, né, de conscientizar esse familiar dele que infelizmente naquele momento ele vai ter que ficar daquele jeito sozinho no cantinho dele, mas que ele não deixou, ele está ali, os familiares estão do lado de fora esperando por ele, que ele é uma pessoa amada, uma pessoa aguardada, que ele vai ter que ficar bom para voltar, né? E aquela coisa de se fazer presente, embora que um pouco distante. Porque realmente o idoso, ele se sente muito só, né? Isolado, pela própria questão já da idade, às vezes via de regra já tem aquela coisa do distanciamento familiar, né? De não haver mais um almoço junto, não haver um jantar junto, uma coisa. Mas o que eu estou vendo, Lu, é que essa pandemia, a gente não é retroagindo, a gente está evoluindo, porque muita coisa está sendo modificada, entendeu? Do seu familiar mesmo, a questão de mais proximidade,
de dizer que ama mais, de dizer que sente falta, de vibrar com a pessoa que sai de uma situação dessa. Então é como se diz, amares que vem para o bem, né? E a gente está tentando fazer esse trabalho junto, orientando, né? Esses familiares, porque às vezes também eles entram em desespero, porque não sabem como é que lida com esse familiar, né? Um idoso, por exemplo. Se chega perto, se não chega perto, um neto, como é que faz? Aí o neto não pode abraçar, e a criança para poder entender, né? Fica uma situação difícil. E a gente está tentando contornar, orientando, né? Que se faça presente de uma maneira correta, né? Com esse distanciamento, mas sempre botando em foco que ele está sendo aguardado, que ele é uma pessoa amada, que ele é uma pessoa útil. E sempre tendo esse contato via, graças a Deus, a tecnologia que hoje a gente tem, né? Então é isso, né, Nancy? A gente quer aqui agradecer, né, viu? Você ter aceito o convite, né? O convite aqui prontamente atendeu o nosso convite, né? Entramos em contato com você e você teve aqui a coragem, né, de se revelar enquanto paciente, né, nessa saga, nessa travessia solitária, né, dentro de casa, né, com sintomas bem moderados, né, assim. Não chegou a ser hospitalizada, mas fez 2 gasometrias no hospital nesse meio tempo, né? Então, assim, que é uma história de superação, né? E que bom que você é terapeuta ocupacional, né? E conseguiu atravessar tudo isso, né? E também, assim, se auto-experienciar do que a gente promove para os nossos pacientes, né? Para a nossa clientela. Né, do que a gente pode fazer, do que a gente pode estar auxiliando, ajudando, amenizando, né, as pessoas, transformando esses cotidianos, né? Então é uma grande história de superação, né? Eu quero lhe parabenizar, viu? Né? Que a gente sabe que você é essa pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa super iluminada, que apresenta a terapia ocupacional em todos os espaços que você sempre atuou, já foi de NASF, já foi de tanto canto, hein, Nancy, durante todos esses anos. Né? Nancy é super guerreira, tem uma frase, uma definição de terapia ocupacional que é conhecida pelo Brasil todo, né, Nancy? Como é aquela tua frase, hein? Tem uma frase clássica sua. Ser terapeuta ocupacional é fazer das impossibilidades as possibilidades para o viver melhor. Isso, e é uma frase aí nacionalmente conhecida, e é isso mesmo, né? A gente olha para o ser humano dentro do contexto todo que ele vive e a gente vê as possibilidades, né? Tem lá o diagnóstico, tem o bloqueio, tem o que impede, o que é que está amarrando essa pessoa de a gente desamarra, a gente possibilita, a gente reabilita. Isso, né? E é isso mesmo, o terapeuta ocupacional olha além de tudo isso, né? Algo Então eu quero mais. parabenizar, viu? Obrigada. Por você contribuir sempre, né, em atendimento com a sua clientela, que você sempre foi muito dedicada mesmo, uma guerreira. Já foi nossa colaboradora aqui no CREFITO 6, né, na nossa primeira gestão, fazia parte da nossa comissão de comunicação, viu? Então sempre é uma colaboradora nossa, uma parceira. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Parabéns aí por essa superação, viu, minha linda? Que a terapia precisar. Muitos anos abrilhantando aqui, viu? Esse planeta Terra. Com essa cara de cansada aqui. E fazendo pela nossa profissão. Obrigada, E minha aí, querida. eu só queria, né, também, hoje é uma data especial, né? Hoje é 8 de julho, hoje a gente está fazendo 7 anos de que foi publicada a resolução COFIT 429, que é sobre a especialidade da terapia ocupacional no contexto hospitalar. E aí você trabalha no contexto hospitalar, né, nessa atuação, nessa área. Então parabéns para você que está aí à frente, né, e a todos os terapeutas ocupacionais do Brasil, né, que estão dentro dessa área, né, que é tão rica para a terapia ocupacional e que a gente precisa tanto e que a gente precisa estar
mostrando todos os dias os indicadores, o que a gente pode estar fazendo dentro do hospital, nas enfermarias, nas UTIs, nas unidades semi-intensivas, nos ambulatórios. Cada hospital é um mundo, né, de transformações que podem acontecer lá dentro pelo terapeuta ocupacional. Então, parabéns a todos, essa é uma grande conquista, né? 7 anos nós conquistamos aí essa especialidade. Parabéns a todos nós, eu quero agradecer a quem esteve com a gente, né? Aí pedir desculpas aí pelo atraso que a gente teve, por alguns problemas técnicos, mas deu certo. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, tá certo? E a você em especial, tá bom, minha querida? Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Tudo bom. Boa noite.